Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Aline Lebres, sou aluna da Uninter, faço psicopedagogia e estou aqui para apresentar para vocês o meu estágio de psicopedagogia hospitalar. Então, eu optei pelo estágio de modo de extensão. Então, vamos lá. Curso de extensão, a psicopedagogia e suas contribuições para o ambiente hospitalar. Bom, qual é o papel do psicopedagogo hospitalar? Vamos lá. No contexto hospitalar, o profissional psicopedagogo atua com uma equipe multiprofissional e multidisciplinar também, juntamente com os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros e professores da classe hospitalar, e também fonoaudiólogos e a equipe da assistência social. A ação do psicopedagogo, juntamente com os profissionais da área de saúde, pode tratar e prevenir distúrbios da aprendizagem durante a internação da criança ou adolescente e também idosos, pessoas de todas as idades. A hospitalização pode acarretar à criança alguns problemas no seu desenvolvimento, muitos dos quais a psicopedagogia pode prevenir ou remediar. A remediação pode ser de natureza emocional, que é a ansiedade e a depressão, cognitiva, que é as dificuldades de aprendizagem, e a motivacional, que é a autoestima negativa, autoestima baixa. Bom, sabemos que as enfermidades afetam as interações de crianças com o ambiente físico e social em que ela vive. E, por sua vez, os aspectos do ambiente são alterados como consequência da enfermidade. O que faz o psicopedagogo no contexto hospitalar? Bom, ele intervém nas instituições de saúde, integrando equipes multidisciplinares, colaborando com os outros profissionais, orientando o seu procedimento no trato com o paciente e sua família. Bom, ele também elabora diagnósticos das condições de aprendizagem das pessoas internadas. Adapta os recursos psicopedagógicos para o contexto da saúde, utilizando recursos psicopedagógicos para elaborar programas terapêuticos de ensino e aprendizagem nas situações em que as pessoas estejam com as suas capacidades adaptivas diminuídas por razões de saúde. Elabora e aplica programas comunitários de prevenção de comportamentos de risco e de promoção de comportamentos saudáveis. Cria e desenvolve métodos e programas psicopedagógicos em contextos de reabilitação psicossocial para as pessoas em recuperação de doença. Elabora relatórios de condições terapêuticas em ensino e aprendizagem e outras comunicações. A psicopedagogia hospitalar consiste em avaliações e intervenções no contexto de saúde, levando em conta o processo de aprendizagem que engloba o desenvolvimento e o uso de uma série de competências, tanto físicas como mentais e emocionais. Trata-se de um modo de intervenção institucional e também clínica, levando em conta diferentes contextos diferenciados a seguir. Bom, suporte psicopedagógico à instituição de saúde como um todo e como uma equipe de profissionais, com construção de projetos e atuação em grupos para evitar a fragmentação do conhecimento e promover trocas entre os especialistas, proporcionando a integração das disciplinas no âmago de um mesmo projeto de trabalho. Orientações ao paciente hospitalizado, como o projeto de trabalhar não só os conhecimentos básicos, apesar da importância de se cuidar e não afastamento destes pacientes do mundo acadêmico. É importante, no entanto, focalizar o trabalho no desenvolvimento das competências de natureza psicossociais para que o paciente se habilite como agente ativo do seu próprio processo de tratamento, recuperação e promoção de sua saúde. Por ser realizado em grupo, como o que se verifica nas chamadas classes hospitalares ou individualmente. Suporte à família, profissionais e acompanhantes que permitem a instalação
e o resgate de potencialidades de parentes e cuidadores, na estimulação dos enfermos em suas habilidades cognitivas e afetivas. Bom, é muito importante os familiares nessa reabilitação do paciente, né? É importante também trazer os coleguinhas, se ele estiver, porque tudo ajuda na parte afetiva e emocional. Vamos falar um pouquinho das normas do psicopedagogo hospitalar. O psicopedagogo hospitalar deve ficar de olho nas atividades do hospital, observando toda a dinâmica hospitalar, rotinas médicas da equipe de enfermagem, horários das refeições, horário de procedimentos, exames, horário de visitas, de banho, verificando o que os familiares do paciente está precisando. E é importante também não interferir no trabalho dos outros profissionais. Também temos que evitar a questão dos achismos. Tudo que a gente falar tem que ter um embasamento psicopedagógico. Tomar nota de todos os setores do hospital e suas atribuições, desde a portaria até a contabilidade, usando sempre a sutileza e fazendo laços afetivos, pois a gente não é espião. Procurar sempre estar estudando e se atualizando sobre as doenças que estão presentes no hospital e também verificar o que está acontecendo. Ser profissional, amigo, compartilhar com os colegas as alegrias e as dores, distribuir energias boas, sempre estando com um sorriso no rosto, pois o ambiente hospitalar já é um ambiente mais pesado por conta das doenças, e um sorriso e uma empatia sempre cai bem. Ler sempre os prontuários médicos para estar atualizado sobre a melhora ou piora do estado clínico dos pacientes. Quem transmite notícias de doenças ou de morte é sempre a equipe médica, sempre a equipe de saúde. Não podemos aceitar esse tipo de atribuição. A ética é um dos fatores mais importantes da nossa profissão. Bom, vamos falar um pouquinho das formas de intervenção. O atendimento psicopedagógico parte de uma demanda direta, formulada pela necessidade de alunos hospitalizados e fragilizados pela doença. Ter um apoio pedagógico e psicopedagógico durante sua estadia no hospital, levando uma forma de avaliar sua rotina, é desgastante. A intervenção psicopedagógica em aquisição do aprendizado do aluno proporciona uma continuidade à questão educacional, que envolve os fatores educacionais, cognitivo, socioafetivo, emocional, familiar, entre outros no ambiente hospitalar. Atividades de estimulação sensorial, motor e perceptiva, por meio de exercícios psicopedagógicos com a criança em período de adaptação, visando uma melhor forma de trabalhar com aquele paciente, englobando os aspectos de maiores dificuldades cognitivas, afetivas e sociais que foram encontradas ao longo das sessões que foram sendo realizadas. Para dificuldades serem encontradas, geralmente são utilizadas inicialmente uma entrevista com a mãe ou acompanhante, que é o exercício da escuta, a observação, depois a aplicação de testes operatórios e projetivos, avaliando a lateralidade, a percepção, a atenção, entre outros. Uma entrevista que é muito usada, ela é chamada de ALCA, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem, e também o TDE, que é o teste de desempenho escolar. Daí, nesses testes são utilizados desenho da família, desenho do seu próprio eu, atividades e jogos como jogo da memória, jogos de encaixe, brincadeira de cabra cega, morto-vivo, ciranda, leituras compartilhadas e tonalizadas, caça-palavras, atividades de pintura. Primeiro, a entrevista de anamnese,
e em seguida realizamos uma observação comportamental e a partir disto são realizados testes que avaliem a dificuldade de aprendizagem e a afetividade e interação da criança. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a UELCA, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, que é a entrevista operatória centrada na aprendizagem. Um dos primeiros testes a ser aplicado é a ELCA, tendo como instrumento uma folha de papel em branco, apontadores, borracha, tesoura sem ponta, giz de cera, uma régua, uma caneta, um lápis grafite sem ponta, lápis de pintar em madeira, cola, tesoura sem ponta, revistas variadas, jogos. É um instrumento simples, porém é muito rico em resultados, que investiga os vínculos que o sujeito possui com os objetos e os conteúdos da aprendizagem escolar, defesas e condutas. Trata-se de um teste operativo centrado na aprendizagem em forma de entrevista, tendo como objetivo avaliar o modelo de aprendizagem do sujeito e sua interação com o meio, identificando o nível pedagógico do aluno, paciente. O material é escolhido de acordo com a idade. Durante a realização da sessão, é necessário observar 3 aspectos. Primeiro, a temática, que envolverá o significado do conteúdo das atividades em seu aspecto manifesto e late. Segundo, a dinâmica, que é expressa através da postura corporal, gestos, tom de voz, modo de sentar e de manipular objetos. E o terceiro e último, o produto feito pelo paciente, que será a escrita, o desenho, as contas e a leitura, permitindo assim uma primeira avaliação do nível pedagógico, e a partir desses testes dá para começar a traçar o diagnóstico do paciente. Vamos falar um pouquinho agora sobre o TDE, que é o teste de desempenho escolar. O teste de desempenho escolar é uma ferramenta de que se apropria a psicopedagogia e que busca oferecer de maneira mais objetiva possível uma avaliação das capacidades fundamentais para o pleno e desempenho escolar dos estudantes. Trabalha com a escrita, aritmética, a leitura, identificando o nível de escolaridade e as dificuldades do aluno e paciente. O teste do desenho, que mostra sentimentos e formas que o paciente vê o mundo. Bom, eu acho que era mais ou menos isso, uma primeira pincelada, assim, para vocês terem um pouquinho de ideia do que um psicopedagogo hospitalar faz, como ele age. E eu vou deixar aqui com vocês um link para vocês acessarem, para vocês terem mais para vocês estudar um pouquinho mais, para vocês se aprofundar um pouco mais sobre o que é a psicopedagogia hospitalar, para a gente continuar falando no próximo encontro. Então tá bom, espero que vocês tenham gostado. Até mais!